Boa tarde, pessoal, aí, 17 horas em ponto, né? Vamos começar a nossa live de hoje. Então, primeiramente, eu vou começar aí falando para vocês, né, de alguns detalhes importantes. Quem não me conhece ainda, eu sou a Bia, da Mundial Vistos, prazer, né? Eu tô aqui hoje com uma missão muito importante de esclarecer e tirar a dúvida de muita gente, ajudar todo mundo, né? Mas antes de começar, eu quero falar umas coisinhas aqui com vocês. Bom, primeira coisa é que a Mundial Vistos, além, né, desses canais de comunicação que é no Instagram, o Facebook, a gente tem um canal também no YouTube. Esse canal é espetacular, tá cheio de informação, tem muita coisa interessante lá. Inclusive, todas as lives que a gente tem feito, elas ficam gravadas, né? No Instagram, no Face e também estão todas lá no nosso canal do Facebook. Então, quem quiser ir lá, tem muito mais coisa, né? Além desses vídeos que a gente publica aqui, que a gente faz aí ao vivo com vocês. Então, se você tiver interesse, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, de notificações. Sempre que tiver coisa nova, você vai ser notificado. Eu tenho certeza que vai te ajudar a esclarecer muita coisa, que vai te trazer muito conhecimento. Tem muita coisa interessante lá. Bom, primeiramente eu quero agradecer a todo mundo que já participou, né, que mandou as dúvidas, as perguntas. A gente recebeu aqui mais de 50 perguntas, olha que legal, muito bom. Então, eu tô aqui para dizer para vocês que a Mundial Vistos, né, além de ser a empresa número 1 do Brasil com relação a esse segmento, que é vistos, né, imigração, a gente trabalha aí com legalizando, né, estrangeiro, a gente trabalha com documentação para viagem internacional. O que é isso, né? Além do visto, tem aqueles documentos que precisam ser traduzidos, às vezes procurações que têm que ser feitas, né, para executar algum tipo de atividade fora do país ou no país, de um estrangeiro, enfim. Tudo aquilo que envolve uma atividade internacional, uma viagem internacional, seja estudos, trabalho ou lazer, né? Então, a gente tá aqui, né, durante essa pandemia, já foram mais de 40 lives feitas para vocês, né, na intenção aí de ajudar vocês ouvintes. Por quê? É um momento de contribuir. Na realidade, a gente tem que contribuir a vida inteira, né? Mas esse momento especialmente é um momento muito bom pra gente contar com o outro, né? Todo mundo aqui, um contribuir com o outro. E o que a gente tem feito é isso. Contribuindo com todos vocês, ajudando todos vocês, né? Tirando as dúvidas e nos colocando aí sempre à total disposição. Porque o que vocês precisarem, a gente tá aí para ajudar a esclarecer com o know-how que nós temos, né? São mais de 15 anos de mercado. Eu, particularmente, trabalho com isso há quase 20 anos. Então, eu tô aqui cedendo todo o meu conhecimento, tudo que eu puder, para ajudar vocês aí no que eu puder, ok? Sintam-se à vontade para fazer novas perguntas aqui durante a live ao vivo. E eu vou começar respondendo aquelas lá que a gente recebeu durante a semana. Tá ok? Então vamos lá, né, gente? Vai ser super legal. Aproveitem! Bom, eu vou começar aqui respondendo uma do Vitor. Tenho parente em Portugal e namoro um americano. Isso pode atrapalhar meu visto americano? Olha, Vitor, na realidade, ter parente em Portugal, né, não tem nada a ver. Um país com outro totalmente distinto. A segunda coisa é namorar com americano. Ok, não há problema nenhum você namorar com americano e querer ir aos Estados Unidos visitar, né, a família do seu namorado, ou até ele mesmo, né, se ele estiver lá e você aqui. Enfim, o importante, gente, é comprovação de laços fortes com o Brasil de origem. Com o Brasil de origem, com o país de origem, que no caso aqui é o Brasil. Então, se você consegue comprovar que
que você tem vínculos suficientes com o seu país que te fazem voltar após uma visita aos Estados Unidos, suas chances de obter o visto é muito grande, né? Então, aí é que tá a comprovação desses laços. Aí a gente tem que conversar, né? Cada caso é um caso, cada pessoa tem uma história, né? Uma história única, particular, e aí a gente tem que ver no caso, no seu caso, né? O que é necessário, o que é relevante como comprovação, né? De laços fortes com o Brasil, tá bom? Bom, vamos lá, seguindo. Eu tô aqui com uma outra ferramenta na mão. Então vamos. Doutora Thaís Rodrigues. Os Estados Unidos já está recebendo visto de turismo ou de trabalho temporário? É o seguinte, o consulado americano, né? Hoje ele não está processando vistos, a não ser que seja em caráter de urgência, né? Eles não estão fazendo atendimentos pessoais, a não ser que seja em caráter de urgência. Mas, né, a agenda para visto americano, seja ele de turismo, de estudos, seja ele agora de trabalho, as categorias de trabalho, tem várias delas que estão totalmente suspensas até dezembro de 2020, tá? Então, visto de trabalho está suspenso, a emissão de visto até dezembro de 2020. Pelo menos foi o último decreto do presidente com relação a visto de trabalho, tá? Porque visto de trabalho, você tá saindo daqui para ir para os Estados Unidos trabalhar. E imagina que nos Estados Unidos o aumento, né, de desemprego tá muito grande, tá aumentando ainda mais devido né, são consequências dessa pandemia. Então, o que aconteceu? O presidente decretou que até dezembro de 2020, né, não se entra nos Estados Unidos para trabalhar, entendeu? No meu ponto de vista, isso é opinião minha, ele está protegendo, né, a mão de obra para o nacional estadunidense, né? Então, nesse primeiro momento, tá? Agora, os outros vistos de turismo, de estudos, né, que inclusive foi revogado, né, o presidente voltou atrás com relação àquele decreto federal de pedir para que os estudantes que estavam tendo aula online estrangeiros deixassem o território norte-americano, também voltou atrás. Então, a agenda, tá, para a entrevista de visto americano, para turismo, estudos, para várias categorias ainda, né, que ainda que a gente consegue requerer, tá aberta a partir de até algumas vagas no final de agosto, mas setembro tem vagas, tá, em todos os consulados. Então, o que tá acontecendo? Eles estão trabalhando agora? Não, mas se tem vagas disponíveis, né, agosto, setembro, subentende-se que até lá as coisas estarão sendo retomadas, certo? Agora, se acontecer algo que não se retomar a normalidade, né, com certeza o consulado vai nos avisar e vai nos pedir para que providenciarmos o reagendamento desse pessoal, tá bom? Mas até terceira ordem, até segunda ordem, quer dizer, né, porque a gente tá na segunda ainda, só tem a primeira porque tá liberado. O que acontece? A gente continua agendando, a gente continua fazendo os atendimentos, até porque a gente quer garantir o lugar e o dia e o horário de atendimento dos nossos clientes, tá? Mas todos eles estão cientes que né, esse agendamento está sujeito a algum tipo de alteração, caso o consulado americano peça, tá bom? Mas a gente está agendando sim. Então, quem tiver interesse, procura a Mundial Vistos, né? Conversa com o consultor
porque a gente providencia sim o seu atendimento, prepara o seu processo, faz o seu agendamento. E é melhor você ter um agendamento garantido do que ficar aguardando. E num momento, hoje eu posso agendar porque alguém falou que pode, né? Ou, sei lá, a mídia falou que pode. E aí, sabe o que acontece? A demanda reprimida é tão grande que, de repente, você só vai conseguir agendar lá pra frente. Porque a gente imagina que a normalidade, né, de atendimento 100% igual era antes, não deve voltar por enquanto. O atendimento, ele com certeza, ele deve vir mais restrito, com menos vagas, né, diariamente, para os atendimentos no consulado. Aqueles atendimentos que são pessoais, tá bom? Então, fiquem atentos aí, vocês, né, que estão aí programando uma viagem, né, o ano que vem para os Estados Unidos, precisa renovar o visto, aquelas pessoas que precisam renovar para continuar isenta da entrevista, né? Então não pode deixar passar 12 meses do vencimento. Então procura aí já o visto mais próximo de você. Bom, o Pablo perguntou: já possui um valor bom na conta. O valor do sponsor tem que ser alto também? Olha, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui é um assunto para uma assessoria pessoal, tá? Porque, Pablo, quem é avaliado para ter um visto aprovado é você, não é seu sponsor, tá? Então, apesar do seu sponsor ter recurso financeiro suficiente, ele que vai pagar, ele que vai te bancar a viagem inteira, é um presente, enfim. Quem está sendo avaliado é você. Então, se você tem uma estabilidade financeira, se você tem uma estabilidade social, se você tem família, se você tem filhos, tudo aquilo que você tem são coisas, são laços fortes com o Brasil, isso te ajuda, tá bom? A obter o visto. Mas lembrando que quem está sendo avaliado é você e não seu sponsor, tá bom? Espero ter te ajudado aí na sua resposta, na sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Temos aqui a Ana. Custa muito? Bom, Ana, custa muito visto? Com relação ao visto, gente, o custo dele é uma taxa consular de $160. Eu tô falando do visto de visitante. Aquele visto que é o visto que você usa para fazer uma visita aos Estados Unidos, a turismo ou a negócios, tá bom? Ou às vezes até fazer um curso de inglês curto, né, com uma carga horária curtinha, ou um módulo de MBA, não interessa. O custo dele são $160. Agora, se você quiser contratar uma assessoria adequada, que vai aumentar muito suas chances, né, de obter o visto, aí sim tem a taxa de serviço da assessoria da Mundial Vistos, por exemplo, a gente cobra R$250, tá bom? Bom, César, quais as formas de conseguir o Green Card? Olha, César, são muitas formas de conseguir o Green Card, tá? O Green Card, ele é um documento que ele exige um processo, né, para requerê-lo, que ele é um documento de residência nos Estados Unidos, é uma petição de residência nos Estados Unidos. E quando você tem essa petição aprovada, você recebe o Green Card, né, que é o cartão verde, o famoso cartão verde. Então, para isso, existe uma legislação, né, uma lei de imigração norte-americana bem criteriosa, né, por trás. Então, o Green Card, ele... se a gente fosse falar sobre isso agora, tem muita coisa para falar. Mas algumas formas, por exemplo, de obter o Green Card é através de um casamento, né, com um cidadão norte-americano ou com um residente, pode ser até brasileiro, um cidadão norte-americano ou cidadão. Ou se você tem uma mãe que tem Green Card, tem alguma coisa nos Estados Unidos, você seja um dependente, né? Dependente significa aquele que depende financeiramente, normalmente é menor de 21 anos, tem que ser menor de 21 anos. Se você vai para os Estados Unidos para algum tipo de trabalho, tem uma empresa te contratando por isso, você tem que ter um chamante,
sabe? Na realidade, você tem que ter um chamante cidadão norte-americano para isso, ou fazer investimento nos Estados Unidos. Existem várias formas. Agora, quem trabalha com isso, né, a Mundial Vistos faz isso para estrangeiros que queiram residir no Brasil. E aí a gente aplica, né, a lei de imigração brasileira para esses estrangeiros. No seu caso, que está querendo, né, tem interesse de residir nos Estados Unidos, quer saber como faz para obter um green card, você precisa procurar uma empresa especializada em imigração, mas uma empresa nos Estados Unidos. A aplicação tem que ser feita lá nos Estados Unidos, tá? Não tem como aplicar um pedido de residência no Brasil, não. Ele é aplicado nos Estados Unidos, no Departamento de Imigração norte-americano, tá bom? Quais as formas de morar legalmente nos Estados Unidos? Eu acabei de falar, né? Morar legalmente nos Estados Unidos nada mais é do que adquirir um green card. Agora, existem formas de morar legalmente temporariamente, se for estudos. Você vai estudar? Vai morar nos Estados Unidos, sei lá, 3 anos estudando? Ok, se você vai estudar, sim. Você vai por um período de estudos, depois vai prorrogando tanto sua residência quanto seu período de estudos. E é uma forma também legal de morar nos Estados Unidos. Investidor. Tá? Mas assim, tem visto de investidor, tem casamento, tem com base em prole, tem com base, né? Você tem um pai ou uma mãe e você é um menor, aí eles podem aplicar para você, se eles são residentes legais, enfim, né? Existem várias formas. Mas não é fácil, tá, gente? Tem que ver a qual base legal você se encaixa, né? Tem vistos para algum tipo de atividade específica, tem para habilidades extraordinárias, né? Mas tudo isso exige um processo, né? De requerimento, prova, enfim. E esse pedido ele é feito nos Estados Unidos junto a USCIS, que é o Departamento de Imigração norte-americano. Então, te aconselho que procure uma empresa especializada, né, nos Estados Unidos, na lei de imigração norte-americana para te ajudar, tá bom? Inclusive, a gente tem parceiros, tá? E quem tiver interesse pode nos procurar, que a gente pode sim indicar parceiros que a gente conhece, que a gente confia, tá? E que a gente tem clientes que já fizeram e que ficaram muito satisfeitos com o trabalho, tá bom? É muito difícil conseguir morar nos Estados Unidos? Bom, César, é a mesma pergunta, né? Eu acho que eu já respondi aqui. Mudar as informações do meu formulário para colocar somente informações verdadeiras. Não, peraí. É porque tem uma pergunta. Meu visto foi negado em janeiro desse ano porque falei algumas inverdades no DS. Ô, gente, olha, vou falar uma coisa super séria aqui, Vitor. Olha só, uma vez que você mente numa petição, né? Você tá falando ali uma mentira e tá aplicando para um visto, com um pedido. Se você tem o visto negado ou aprovado, né? Com aquela aplicação, não interessa. Você sabe que você vai ter que sustentar aquela mentira por muito tempo, né? Agora, eu me arrependi, eu quero corrigir tudo. Ok, é o correto. A gente tem que conversar e tudo mais. A gente pode fazer as correções, mas a gente tem que saber até que tipo de mentira que se colocou lá, porque precisa ter uma coerência. Precisa ter porque senão perde totalmente a credibilidade, né? Então, assim, qualquer aplicação que é feita na Mundial Vistos, primordialmente é a verdade. A gente trata com a verdade. Porque mesmo que ela não seja a melhor resposta, né? Eu tenho uma filha legal, eu tenho uma parente legal lá, alguma coisa assim. Gente, é a melhor coisa a se fazer, tá bom? Bom, e aí aumenta as chances, né, de obter o visto. Porque não interessa, o que está sendo avaliado é você, não é quem tá lá, não é nada disso. Então, se você consegue provar que você tem vínculos fortes com o seu país e que mesmo que essa pessoa que esteja lá ou não, né, é um irmão, um amigo, não sei quem que ela possa ter alguma influência sobre você. Se você tem vínculos fortes com o Brasil, dificilmente você ficaria,
né? Então, assim, eu acho que a gente tem que... É uma coisa que é muito delicada, tá, gente? A assessoria para visto americano tem que ser conversada, tem que ser... Ela é muito personalizada, né? A gente é um consultor, nós somos consultores personais. Então, cada caso é um caso. Bom, tem mais umas perguntas aqui. Visto para estudante, como se retirar? Gente, visto de estudante, ele é o seguinte, a primeira coisa, a pessoa precisa procurar a instituição de ensino norte-americana. Na realidade, procurar não, ser aceita por uma instituição de ensino norte-americana, né? A partir do momento que ela se matricula, né, a instituição de ensino aceita essa pessoa, ela vai obter um documento recíproco, né, que é o I-20. Aí sim ela está totalmente apta a aplicar para um visto de estudante, tá? Tem que ter o I-20 em mãos, né? Que as pessoas chamam de F1, mas é um documento que é emitido pela instituição de ensino como prova de aceitação da sua matrícula na instituição, tá? Qual é a melhor opção de visto, de turismo ou de estudante? Gente, depende do seu objetivo. Se o objetivo da viagem é fazer só turismo, passear, conhecer o país, turismo. Agora, se você tem o objetivo de estudar, é um estudo mesmo, né? Considerar um estudo, ou seja, você vai estudar mais de 3 horas e meia, mais de 4 horas por dia, aí o objetivo da viagem é estudos, não é? Então, o visto de estudante. Na realidade, não é nem opção, é obrigatório, tá? Ser funcionária pública conta como um vínculo no Brasil? Sim, claro, funcionário público é um vínculo muito bom, porque ser funcionário público no Brasil, né, dá uma estabilidade, né, para a pessoa, uma estabilidade de emprego, né, uma estabilidade talvez financeira, eu não sei quanto que é o salário, né, qual que é o cargo, enfim. Mas é uma coisa boa, sim, é um vínculo forte e principalmente se houver anos, né, que você é servidor público, aí é melhor ainda. Porque quanto mais tempo de trabalho, mais vínculo você consegue comprovar, tá bom? Essa é a Juju, né, eu falei no masculino, mas então a resposta tá aí. Bom, eu tenho mais algumas perguntas aqui, eu vou respondendo, vamos lá. Quem precisa de visto para entrar nos Estados Unidos? Então, na realidade, para brasileiros, nós todos precisamos, né? Saiu da barriga, nasceu, precisa-se de visto para entrar nos Estados Unidos. Europeu, brasileiros que têm dupla cidadania, né? Que tem um passaporte europeu, ele não precisa do visto em si, esse visto que cola-se no passaporte, mas ele precisa do ESTA, que é uma autorização eletrônica para entrar em território norte-americano também. Então, né, a gente fala autorização eletrônica porque a forma de aplicar para ele e a exigência é menor do que, né, no caso do brasileiro, que só tem passaporte brasileiro mesmo, que não tem dupla nacionalidade, que tem que ir a uma entrevista, né, comprovar uma série de coisas. Bom, preciso de um visto mesmo que eu esteja apenas em trânsito nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta também. Olha, se passar por território norte-americano, precisa de visto, né? Às vezes a pessoa tá indo para uma viagem, sei lá, no Japão. Só que ela comprou um aéreo que passa, sei lá, por Nova York, por exemplo. Né? Sai do Brasil, pinga em algum lugar, depois Nova York, depois vai pra Ásia. Então, o que acontece? Vai pra Ásia, né? Vai lá pro Japão, pro Oriente e tal. O que acontece? Se a pessoa passa em território norte-americano, ela precisa de um visto. Ele pode ser o de trânsito, que é a categoria C, né? Que ele é só realmente para fazer o trânsito. Aí na hora de tirar, o ideal é você, se eu tô indo pro Japão, por exemplo, eu provar que eu já tenho o visto japonês, com a passagem, com tudo, e falar, olha, eu preciso do visto porque eu passo por aqui. Né? Então aí é muito mais tranquilo de conseguir o visto, mas ele é um visto de trânsito só.
Como ele tem o mesmo custo, ele tem as mesmas exigências de um visto de turismo, né, para quem vai visitar, a gente muitas vezes aconselha a pessoa a aplicar para o visto de visitante, dependendo da situação, né? O custo é o mesmo, a taxa são US$ 160, então de repente vale a pena. Mas é bom avaliar o caso, porque cada caso é um caso, né? A gente tem que ver direitinho a situação. Bom, deixa eu ver aqui, tem mais algumas perguntas. Aqui, ó. Posso agendar minha entrevista no CASV, na embaixada ou em algum consulado pro mesmo dia? Ô, gente, tem alguns lugares que podem sim, tá? Isso depende da agenda, porque tem muita gente que mora num estado ou em cidades que não tem nem CASV e nem consulado. Aí a pessoa vai ter que se deslocar, né? Vamos pensar aqui. Uma pessoa que mora em Santa Catarina, por exemplo. Santa Catarina não tem consulado e nem CASV, né? Nem centro de atendimento. Então, ela escolheu ir a São Paulo. Se ela escolheu ir a São Paulo, ela pode, né, tentar, antes de ir, claro, no agendamento prévio, ver se consegue agendar o centro de atendimentos, que é o CASV, para 8, 8h30 da manhã e o consulado para 11, né? Ao meio-dia. Não dá tempo suficiente de ir nas duas repatriações, assim, no mesmo dia, fazendo uma única viagem, né? E dá para ir de manhã e voltar de noite, por exemplo, né? Quem escolhe Porto Alegre não tem centro de atendimentos, não tem CASV, então todo o procedimento de retirada de biometria, né, fotografia, é feito tudo no atendimento no consulado mesmo, tá bom? Bom, vamos lá. Posso agendar a entrevista para mim e minha família no mesmo horário? Pode também. Ô, gente, funciona assim, olha. Pelo menos vamos falar assim. Tudo que a gente tá conversando, né? É bom a gente lembrar que é tudo assim, pré-pandemia. Então, assim, antes do dia 17, né, de março, de tudo ser suspenso, funcionava da forma que eu estou falando para vocês, tá? A gente agora não sabe se tudo vai funcionar como antes, né, na hora que voltar ao normal, né? Se vai ter algum tipo de restrição e tudo. Mas se tudo que tiver de novo, a gente também vai falar para vocês e vai informar para todos vocês. Mas, bom, pode agendar a família toda, se for pai, mãe, filhos, pode todo mundo junto. Se for um núcleo familiar, pode agendar todo mundo no mesmo agendamento, no mesmo dia e no mesmo horário. Mas, por exemplo, se tem, né, vamos falar, se tem núcleos familiares separados, mas é uma mesma família, o ideal é que se agende sempre o quê? Parente de primeiro grau junto, entendeu? Os conjuntinhos, os bloquinhos, né? Agora, podem agendar todos, né? Vários conjuntos, vamos lá. É meu pai, minha mãe num agendamento. Agora, sou eu, meu marido, meus 2 filhos em outro agendamento. Meu irmão com a esposa, com os filhos em outro agendamento. Todo mundo no mesmo dia e no mesmo horário. Pode. Tá? É porque dificilmente a entrevista vai acontecer com 10 pessoas juntas, 12, né? Eles precisam se organizar lá, tá bom? Bom, qual a documentação necessária para solicitar o visto? Na data do CASV, o solicitante deve levar o quê? Então, qual que é a documentação necessária para solicitar o visto? O que é obrigatório, gente? Obrigatório é um passaporte com validade mínima, né? A gente pede validade mínima de 6 meses, porque é o mínimo para se colar um passaporte, você precisa de uma programação, né, para viagem. A fotografia, a biometria você já vai ter tirado no centro de atendimentos antes de chegar no consulado. E você tem que ter submetido um requerimento eletrônico, que é o DS-160, né? Através do sistema, e ter um agendamento válido. Isso é obrigatório. Então, isso é obrigatório. Aí aqui, e meu imposto de renda, e minha folha de pagamento, o extrato bancário. Gente, essas coisas é o seguinte... são documentos que a gente sugere, que são sugeridos, inclusive pelo próprio consulado, como documentos que podem te ajudar a comprovar
né, a sua situação, os seus vínculos fortes com o seu país. Por quê? O ideal é que você consiga comprovar tudo isso para você obter o visto, correto? Agora, eu não declaro imposto de renda, mas eu movimento bem minha conta bancária, porque eu sou profissional liberal, então não tiro, né, não pago imposto sobre tudo. Ok, você consegue comprovar com sua movimentação bancária e tudo mais, então não tem imposto de renda, não leva imposto de renda. Não tem como a gente, né, criar um imposto de renda. Então, não tem. Isso quer dizer que o visto vai ser negado? Também não, tá? Esses documentos, eles são suportes. Eles só serão pedidos e avaliados caso o oficial consular julgar necessário, tá bom? O obrigatório é o que eu falei. O resto é tudo suporte, tá bom? Bom, deixa eu ver se tem aqui. Qual a documentação necessária para levar, eu falei, né, do visto americano no consulado e no CASV. Gente, no CASV nem precisa de levar documentação pessoal, né, essa documentação para comprovar renda, para comprovar seu vínculo social, né, certidão de casamento, essas coisas. Quando você vai ao CASV, por ser uma visita rápida, né, e o objetivo dessa visita é organizar para quando você chegar na sua entrevista no consulado americano, as coisas já estarem organizadas. O que acontece, né, no CASV, no centro de atendimentos? Você é recebido, né, e um atendente de lá verifica suas informações da sua aplicação, se está tudo ok, tudo certinho, tira uma fotografia digital sua e retira também a sua biometria, tá? O que é isso? Digital de todos os seus dedos, na mão direita e na mão esquerda. Então, quando você vai no CASV, é justamente para isso. Coletar as digitais e tirar uma fotografia digital, né? Uma fotografia eletrônica, para quê? Para que isso seja usado nos dados do seu visto, que será emitido lá na sua visita, né? Que será aprovado ou não na sua visita, na entrevista no consulado americano, tá? Fica vinculado à sua aplicação, quando eles tiram esses, né, seus dados, tá bom? Qual a documentação? Deixa eu ver aqui. Devo apresentar passagem aérea para solicitar visto? Essa pergunta é legal, ela é muito interessante, sabe por quê? Passagem aérea, gente, é um documento que, quando a gente já tem certeza que a gente vai viajar, que a gente compra, não é? Pois é. O visto americano, se você quer ir para os Estados Unidos, se você programou uma viagem, a primeira coisa é pedir autorização para você entrar no país, não é? Por que você compraria uma passagem aérea antes, se você não tem autorização, né? A passagem aérea, ela não muda, não vai influenciar em nada, vamos dizer assim, a decisão do oficial que vai fazer a entrevista com você. Então, a resposta é: o consulado, ele não se responsabiliza para nenhum tipo de prejuízo que você possa ter por ter adquirido qualquer pacote, né, de turismo, passagem, hotel ou ingresso de parque, qualquer coisa, antes de obter o visto, tá bom? Inclusive tem uma nota da própria embaixada americana, né, no site deles falando isso, né? Que eles não aconselham de forma alguma a compra de qualquer coisa antes da obtenção do visto. Agora, você tem que ter uma programação. Por quê? Você precisa saber quanto é o provável que vai ser o seu custo para viagem, para saber se realmente você tem um recurso disponível, né? Porque você está pedindo um visto para realizar a viagem. Então, você já tem que ter uma programação dela, né? Data, cidade que você vai entrar, o que você vai fazer, o que você vai visitar, tá bom? Porque isso a gente, né, inclusive, coloca no requerimento. Bom, a Alice está perguntando aqui se já está aberto o consulado americano. Então, gente, é o seguinte, é o que eu falei. O consulado americano, eles estão abertos, né, para atendimentos de urgência, para emissão de passaportes americanos, por uma série de serviços. Eles não estão abertos hoje ainda
para entrevistas pessoais para requerimento de visto de visitante, tá? Mas a agenda do consulado americano no Rio, por exemplo, em São Paulo, em Brasília, tem vagas para agendamento a partir do mês de setembro. Tinham vagas, inclusive, em agosto. Nós agendamos vários clientes. Continuam agendados e vão continuar agendados até segunda ordem, tá? Caso haja alguma alteração, o consulado vai nos avisar e nós faremos o reagendamento desses clientes. Mas tudo indica, né? É muito provável, inclusive, que ainda faltam 2 meses, né? 1 mês e meio, quase 2, para essas pessoas realizarem, né? As entrevistas, essas pessoas que já estão agendadas. Então, para você, Alice, se tem interesse de aplicar seu visto e tudo, é a hora, já pode começar, né? Procurar um consultor, preparar o seu processo e aí sim efetuar o agendamento. Porque depois vai vir uma demanda reprimida muito grande e talvez as vagas fiquem mais escassas, né? Para conseguir um agendamento, tá bom? A gente tem escritórios, tá perguntando se a gente é de São Paulo, né? A Mundial Vistos é uma empresa de assessoria documental para viagens internacionais, né? Então a gente não trabalha só com visto, mas visto é o nosso carro-chefe. A gente tem aí 11 escritórios no Brasil todo e um deles está em São Paulo, sim. Você pode entrar no nosso portal, tá? E lá tem o WhatsApp, não tá fazendo atendimento pessoal ainda, mas pode fazer o contato através do WhatsApp, tá, gente? Isso serve para todo mundo. No nosso portal da Mundial Vistos, na primeira página, tem ali o WhatsApp de todas as unidades. Você pode entrar em contato e procurar aí quem vai melhor te atender, tá bom? Fica à vontade. Bom, trabalho como motorista há 4 anos em uma empresa e minha esposa é microempreendedora. Fica fácil tirar o visto para ir na Disney? Bom, eu não consegui ler seu nome aqui, mas é o seguinte... Todo mundo tem atividade, né? Pelo jeito. Ser microempreendedor é bom, muito bom. Não tem problema nenhum. Tá tudo documentado, tem documentação, ok. Isso é vínculo, né? Vocês querem ir à Disney, levar as crianças para passear? Totalmente possível. Uma pessoa que trabalha, já tem aí uma estabilidade, né? Social no trabalho há mais de 4 anos, sim. Agora a gente tem que conversar, porque a avaliação, gente, ela é de um conjunto de fatores, tá bom? Quando você vai fazer uma entrevista, o oficial consular, ele te faz algumas perguntas e ele avalia tudo, né? Primeiro que ele avalia a sua chegada, né, no consulado. E depois, no bate-papo ali, né, diante da sua postura, das suas respostas, ele vai avaliar se foi uma entrevista genuína, se realmente sua intenção é uma intenção válida para a viagem, né, tem credibilidade, se você demonstrou ter tudo aquilo que eles julgam necessário, né, para obtenção do visto. E aquele momento ali da entrevista que vai determinar a aprovação do visto ou não. Então, assim, tudo que ele perguntar ali, ele está perguntando porque ele está avaliando. Então, ele pode te perguntar sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, quanto que você ganha, né, por que você quer ir para os Estados Unidos, se você já teve em algum outro país, né, fora do Brasil antes, enfim, se tem filhos... Né, uma série de coisas. E é essa conversa, é essa entrevista que é o que realmente determina a aprovação do seu visto, tá bom? Deixa eu ver, eu tenho mais algumas perguntas. Aqui, ó, qual é o site? O site da Mundial Vistos é o www.mundialvistos.com.br. Quem quiser saber sobre imigração, é www.imigracão, né, MV de mundialvistos.com.br também. É um site que fala tudo a respeito de imigração, né, sobre a lei
lei de imigração brasileira, que é para receber, né? Receber estrangeiros no Brasil. Tá bom? Quem tem um namorado aí, né, estrangeiro, ou já casou com um estrangeiro, precisa legalizar a residência dele no Brasil, então o Mundial Vistos faz isso, tá, gente? Bom, outra coisa muito legal, gente, a gente tá falando aqui hoje muito sobre visto americano, né? Porque eu faço lives de vários assuntos, de vários vistos para vários países, mas em todas as lives, sem exceção, sempre tem alguém perguntando sobre visto americano. Então, por isso que hoje, especialmente, estou fazendo uma live só de respostas, né? Só de tirando a dúvida de todos vocês, né? Como uma forma, assim, de contribuir com vocês, né? De ajudá-los, porque é muito bom a gente poder contribuir, né? Ajudar uma pessoa a realizar o sonho dela. Enfim. E aí eu tô aqui falando sobre isso porque a gente colocou na nossa bio do Instagram um passo a passo para você requerer o seu visto americano. Se você entrar no Instagram da Mundial Vistos, tem lá um linkzinho, você clica nele, baixa o passo a passo. Ô, gente, tá tão legal. Tem umas dicas legais lá, vale muito a pena, sabe? A gente tá aqui batendo papo, conversando, mas aqui lá tem muita informação legal. Que às vezes eu não falei aqui, mas que você vai ler lá e vai falar, nossa, isso é muito bom. Ainda bem que eu li isso. Então baixa lá que vocês vão ficar muito satisfeitos, tá bom? Bom, a Laia, como que é? Lai Alves, né? O consulado já começaram a atender? Então, eu já respondi aqui para todo mundo o seguinte, que o consulado, ele tá atendendo, né, os casos de urgência e tal, mas a agenda deles para atendimento, para entrevistas pessoais, para visto de visitante, né, de turismo, de estudante, enfim, tá aberta para setembro. Ela estava com algumas vagas em agosto, essas vagas acabaram, agora tem vagas em setembro ainda. Semana passada eu fiz vários agendamentos para setembro. Então, subentende-se que até setembro, né, as coisas voltem aí, pelo menos um pouco ao normal. Pode ser que eles não atendam, né, muitas pessoas como eles atendiam diariamente, né, com um fluxo menor de pessoas, mas provavelmente eles voltarão a atender sim, tá, para avaliação do visto americano, tá bom? Né, caso eles peçam aí pra gente reagendar mais um tempinho, a gente reagenda pra frente. Mas eu acredito que até lá já tá assim, as coisas voltando ao normal, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas a Europa abrindo fronteira, o Egito também já abriu, alguns países já abriram as fronteiras, né? Tem alguns com restrições, quer dizer, a maioria deles com restrições, tem que fazer o exame, né, para saída daqui do Brasil, para mostrar na hora do embarque, depois mostrar no desembarque também, que tá tudo bem, que é negativo, mas assim, as coisas já estão começando a funcionar, né, começando aí a, progredir, né, a gente tá saindo da estaca zero, tá bom? Bom, vamos lá. Eu tenho mais umas perguntas aqui. Deixa eu pegar. Posso agendar minha... Cadê? Esse aqui eu já respondi, né? Posso agendar minha entrevista no caso e na embaixada no mesmo dia. Eu já respondi para vocês. Devo comparecer pessoalmente ao consulado? Gente, olha só. Existem casos que a princípio não precisa de entrevista, né? Agora, se é o seu primeiro visto, a primeira vez que você está aplicando por um visto americano, né? Você nunca aplicou, é obrigatória a presença na entrevista, tá? Casos que não precisam de comparecer são casos de renovação de visto americano com vistos vencidos há menos de 12 meses, tá bom? Casos de vistos para menores de 14 anos, ou seja, crianças até 13 anos e 11 meses, elas não precisam comparecer a uma entrevista pessoal, tá? No consulado. A princípio, a gente pode representá-los e fazer tudo. A maioria das vezes vem o passaporte com o visto, colado, tudo ok. Se o consulado julgar necessário, né, conversar com o responsável, ele vai solicitar vai mandar uma cartinha pedindo pra gente agendar,
né, para o responsável pelo menor comparecer ao consulado para esclarecer o que eles quiserem, tá bom? Outros candidatos que estão isentos também de entrevista são aqueles acima de 80 anos, né? Acima de 79 anos, tem que ter 80 anos completos, tá bom? Esses também estão isentos de entrevista, a gente também pode representá-los, tá bom? Deixa eu ver aqui. Oi, sou estagiário, faço faculdade. Será que é difícil alegar vínculo com o Brasil? Ô Jorge, estágio é um vínculo também. Agora, se você é estudante é um vínculo. Estagiário é um vínculo, né? Qual que é a sua idade? Você tem 19 anos, né? Uma idade de estudante, nada mais correto do que na sua idade você está fazendo uma faculdade. Então, você está dentro do contexto. O ideal é a gente conversar, porque aí vem o quê? Normalmente uma pessoa com o seu perfil, ela depende financeiramente ainda, né, dos pais. Então, aí a gente tem que ver a situação dos pais, dos responsáveis, quem pagaria sua viagem, como é que é, tá bom? O ideal é você entrar em contato com um dos nossos consultores para te falar especificamente sobre o seu caso. Mas aqui, pelo que você me falou, você está totalmente dentro, né, do padrão de uma pessoa com 19 anos, tá bom? Bom, existe atendimento especial para solicitantes que possuam necessidades especiais? Sim, gente, tem atendimento, sim, especializado para aquelas pessoas que precisam desse tipo de atendimento, tá? Bom, no consulado, eu sei que idosos, né, mães, gestantes, ou então com criança pequena de colo, essas pessoas elas já têm um atendimento diferenciado, por quê? Para fazer com que elas permaneçam menos tempo dentro do consulado. Agora, aquelas pessoas que necessitam de atendimento especializado por algum, vamos falar assim, problema físico, né? Por exemplo, auditivo, visual e tudo mais, essas pessoas também têm um atendimento diferenciado. Só que elas devem ir acompanhadas, né, de alguém que seja não responsável, porque as pessoas, né, eu tenho, por exemplo, um primo que é surdo e mudo, já fiz o visto dele 2 vezes. Ele é casado, tem uma vida normal, tudo maravilhoso. Só que no momento de fazer entrevista, realmente é um pouco difícil para o oficial consular que tá ali, né, na frente dele, separado por um vidro blindado, e ele teria que falar num telefoninho para fazer entrevista. Então, o que acontece? Tem uma dificuldade. Então, o ideal é o quê? Ele vai acompanhado de alguém que possa, né, ajudá-lo nesse momento. E é muito tranquilo, tá bom? É só ir acompanhado lá no consulado. Entra junto, é direcionado e é acompanhado também por funcionário, porque ele direciona para a cabine que vai atender certinho, tudo certinho, tá bom? Aqui, ó, como são os atendimentos aos solicitantes que não falam português ou não podem falar? É o que eu acabei de falar, né? Se a pessoa não fala português, se ela fala inglês, ok, não tem problema nenhum, porque a língua, né, de quem tá ali trabalhando no consulado, na realidade, dos oficiais consulares, porque todos eles são norte-americanos, a língua é o inglês, não tem problema nenhum. Então, se ele fala português ou inglês, ele vai ser atendido, não tem problema nenhum. Se é o caso que eu falei, a pessoa é muda, ela tem que ter um acompanhante para ajudá-la no momento da entrevista. Se a pessoa fala uma outra língua, árabe, né, mora no Brasil, é um estrangeiro que mora no Brasil e que precisa tirar um visto americano, que tá morando aqui, daqui vai pra lá fazer alguma coisa, uma reunião, ele tem que levar um intérprete. Aí ele que tem que levar um intérprete. Não é o consulado que tem que ter, viu, gente? Não, se a pessoa fala japonês, sul-coreano, né? Porque a gente tem muito chinês aqui no Brasil. Então, a pessoa tem que levar um intérprete, tá bom? Bom, vamos lá. A Cíntia está perguntando: há chances de uma pessoa que teve o visto negado conseguir um positivo na segunda vez? Claro, Cíntia, muitas chances, né? Isso é uma coisa super comum de acontecer. Inclusive, eu adoro esse desafio, para ser bem sincera, tá? Vou te falar assim,
A maioria dos meus casos de visto negado, né, quando a gente conversa e a gente decide que vale a pena aplicar de novo, eles foram revertidos, tá? A maioria deles, tá? Aposentados por tempo de trabalho, tem chance de ter um visto aprovado mesmo tendo negado anteriormente? Sim, sim. Se a pessoa é aposentada, ela trabalhou a vida inteira, mas ela tem uma renda, né? E o que essa pessoa faz hoje, né? Se ela é aposentada também, ela já não é novinha, ela já não é uma pessoa ativa, ou seja, ela não é uma pessoa que tem um perfil de ir para os Estados Unidos e permanecer para trabalhar, para fazer alguma coisa de forma irregular, você concorda? Então, assim, é ideal conversar, bater um papo, pra gente entender a situação direitinho, até porque que o visto foi negado da primeira vez, né? O que foi alegado ali no momento da entrevista. Mas aqui, tem muitas chances, tá? Fica tranquila, procura a gente sim, procura um consultor e bate um papo que, né, você vai se sentir mais segura, mais esclarecida e, né, pra fazer uma nova aplicação, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem outra pergunta aí. Tem um cliente, já respondi. Eu tenho um cliente perguntando, falando que tem uma alergia nos dedos. Isso será um problema na hora de coletar as impressões digitais? Ai, gente, olha que situação, né? Olha, se a pessoa não consegue coletar, não vai conseguir. Mas não é isso que vai fazer com que ela não obtenha o visto, claro. Mas eu já vi alguns casos de dificuldade de coletar as digitais. E aí é um pouco chato lá dentro. Agora, se você tem um problema, né, existe um laudo médico disso, talvez seja bom até você se antecipar e levar algo que prove, né, essa dificuldade de coletar as digitais. Mas para ser bem sincera, essa parte aí operacional interna, como que funcionaria, como que eles fariam, eu não sei. Talvez você não colete através daqueles, né, do material normal, que é aqueles eletrônicos e sim com tinta, não sei, né, isso aí é uma coisa que vai ser conduzida internamente no centro de atendimentos, tá bom? São necessários quais documentos para o visto? Peraí que tem uma pergunta aqui do Matheus antes. Tenho uma cunhada que mora ilegal nos Estados Unidos, tenho chance do meu visto ser aprovado? Bom, você tem uma cunhada. Cunhada nem é parente, né? Cunhada não é parente. Parente é pai, mãe, filhos, irmãos. Aí sim, isso é parente. Então, eu não vejo aí uma dificuldade se você tem uma pessoa conhecida que mora nos Estados Unidos de forma irregular, né? E que isso possa te atrapalhar, não. Não é isso que vai te atrapalhar. Se você não conseguir o visto, não será por esse motivo, né? Pode ser por outros, mas não por esse, tá bom? Ou então por um conjunto de motivos, né? São necessários quais documentos para o visto? Necessários e obrigatórios para o visto é o passaporte, né? A submissão do requerimento, que é a confirmação do envio do DS-160, que é o documento de requerimento do visto, o formulário, e um agendamento válido. Isso é obrigatório, tá? Agora, são necessários documentos pessoais para você levar como suporte, né? Para te dar segurança, te dar paz, aqueles documentos que conseguem comprovar a sua estabilidade financeira, social no seu país, né? De origem, que é o Brasil. Porque na hora da entrevista, o oficial consular faz uma série de perguntas e ele pode querer ver algum documento seu, né? Então, você fala, eu trabalho em tal lugar, sou professora há 20 anos e tudo mais. Ele pode falar assim, trouxe sua carteira de trabalho, por exemplo, né? Ou você tem aí um documento que comprove, né, que você é professora nessa instituição, mas você tem, sei lá, uma carteira profissional, você tem alguma coisa que você consiga comprovar, legal, né? Então, assim, quando a gente dá uma assessoria, ela é muito personalizada, né, Ana Lu, né? Então, a gente, de acordo com a situação da pessoa, a gente sugere alguns documentos, né, de suporte para que ela leve, para ela se sentir mais à vontade, mais segura e fazer uma excelente entrevista.
porque o que importa é aquele momento ali da entrevista, tranquilidade, né? Pra você conseguir comprovar tudo aquilo que você fala, tá bom? 5 minutos. Ô, gente, olha, nós temos mais 5 minutos, então vamos lá, vou responder mais 2 perguntinhas aqui e eu começo a fechar com vocês, tá bom? Deixa eu ver. Por onde começo para tirar a cidadania italiana? Bom, gente, a cidadania italiana é um outro assunto, tá? Quem tá falando é a Gil de Bortoli. Gil, se você quiser mais informação, entre em contato com a gente através, né, das nossas redes sociais, do nosso WhatsApp e tal, que eu posso te passar, tá bom? Como que se faz, como que começa, tudo direitinho com relação à cidadania italiana. Meu marido e o irmão dele, e ele vai comigo. Ah, tá, ali o Matheus. O seu marido é irmão de alguém que tá nos Estados Unidos e ele vai com você. Eu respondi essa pergunta, né? Mas aqui, reforçando, seu marido e você é uma família completamente distinta, né? E o irmão do seu marido tem uma outra família. Olha, já tive muitos casos como este seu e que a família que está aplicando aqui obteve o visto sem problema nenhum. O que importa nesse momento é você e seu marido, né, junto à sua família aqui, o seu núcleo familiar, comprovar que viaja, mas que tem motivos para retornar ao Brasil após a viagem, tá bom? Aí a probabilidade de ter o visto é bem grande, tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu tinha mais algumas perguntinhas aqui, mas nossa, são muitas. Não vai dar tempo de responder todas mais hoje, mas a gente tem muitas lives, né, pela frente. Nosso compromisso é de estar aqui com vocês todos os domingos às 17 horas e nas quartas-feiras às 19h30. Fora que, né, a Mundial Vistos, a gente recebe um convite. Eu sempre tô recebendo convite para fazer live aí dobradinha, né, perguntas e respostas e tal com os nossos parceiros. Então acompanhe as nossas redes sociais, que eu tenho certeza que a dúvida de uma pessoa, né, a sua dúvida que eu respondi hoje, ela não foi só sua, ela foi de muitas outras pessoas. E como a nossa missão, o nosso papel é servir, é ajudar, a gente tá aqui para fazer isso por vocês. Tá bom? Eu agradeço aí mais uma vez a audiência de todo mundo, quem participou, as perguntas. Espero ter conseguido ajudar, né? E como eu falei, gente, entra lá na nossa bio, baixa o e-book com as dicas, com o passo a passo pro visto americano. Vai ser muito legal. Eu tenho certeza que vai poder ajudar aí muita gente. Indica pro seu amigo, pro seu parceiro, pro seu irmão, né? Pra quem precisar tirar o visto, que todo mundo vai ficar muito satisfeito. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Tenham um ótimo restinho de domingo, né? E vamos nessa aí que a tendência é só melhorar. Eu tô cheia de esperança e doida pra viajar, tá bom? Um beijo pra vocês, boa noite.